Vossa Excelência propõe, portanto, o voto no sentido de que seja concedida à Sua Excelência, a senhora juíza substituta doutora Bruna, a vitaliciamento. Coloco em pauta para votação. Alguma divergência? Decisão unânime. Cumprimento à ilustre magistrada, doutora Bruna, desejando felicidades nessa nova fase da vida. Próximo. Processo número 2, 0052284866-2012. O assunto obtenção de vitaliciedade. Interessados: Aline Guerrino Esteves, Emanuela Angélica Carvalho Paupério, Fabiane Ferreira, Fábio Monterani, Fernanda Miata Ferreira, Adma Cristina Murta Campos, José Carlos Soares Castelo Branco, Catiúcia Maria Paiva Machado, Lisa Maria Cordeiro, Maria Fernanda Maciel Abdala, Tâmara Valdívia Abdul Issi e Renata Mendes Cardoso. Com a palavra, a doutora Silvia. Também já passei o voto aos colegas. Estou propondo a exclusão do processo de vitaliciamento às juízas substitutas Fabiane Ferreira, Adma Cristina Murta Campos e Lisa Maria Cordeiro, que já não integram mais a segunda região. Com relação aos doutores Aline Guerrino Esteves, Emanuela Angélica Carvalho Paupério, Fábio Moterani, Catiúcia Maria Paiva Machado, Maria Fernanda Maciel Abdala, Renata Mendes Cardoso, Tamara Valdívia Abuis, nada obsta à aquisição da prerrogativa de vitaliciedade. E com relação aos magistrados Fernanda Miata Ferreira e José Carlos Soares Castelo Branco, também nada obsta, desde que comprove em tempo hábil o cumprimento das cargas horárias de formação inicial e de formação continuada relativamente à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, que se completará em 29 de junho de 2013. É esse o voto. Da mesma forma, coloco em votação. Pois não, doutora Jane. Eu ouso divergir, senhora presidente, eu não daria esse vitaliciamento condicional aqui se não for cumprida a carga horária estabelecida na resolução da ENAMAT. Eu não concederia o vitaliciamento. E também aos doutores Aline Guerrino Esteves e Fábio Monterani. Há aqui a anotação no voto da senhora vice-presidente, que a doutora Aline consta com um julgamento, são 27 processos pendentes de julgamento, sendo que o mais antigo, com data de 3/9/2012. Hoje nós estamos em maio de 2013. E o doutor Fábio Monterani, apesar de um processo aguardando julgamento, esse julgamento é de 2011 e até hoje não foi proferido. Então, com relação aos doutores Aline Guerrino e Fábio Monterani, eu rejeitaria o vitaliciamento, assim como com relação à doutora Fernanda Miata e José Carlos Soares. Uma informação para a doutora Jane, na extração de hoje, nenhum deles possui processo aguardando relação de sentença. Porque é o que consta do voto, senhora. Não, então, mas o voto é feito antes. Então, será retificado, porque o meu voto é nessa hoje não informação. possui nenhum. Então, com a retificação para esses dois, eu retiraria a divergência, senhor presidente, mas com referência aos doutores Fernando e José Carlos, em razão do descumprimento da carga horária, eu indeferiria o vitaliciamento. Pois não. Alguém mais gostaria de se manifestar? Senhora presidente. Pois não. É o seguinte, eu acho que realmente esse vitaliciamento condicional não é possível, não cabe isso aí. Agora, eu sugiro o seguinte, que retire esses dois até a data do 29 de junho, me parece, ou uma sessão antes, para que se analise se eles cumpriram ou não. Agora, vitaliciar condicionalmente, eu também, data vênia, eu não concordo. Então, eu acho que deve retirar esses dois, suspender e depois retorna uma sessão antes do dia 29 de junho. Me parece que é a melhor solução. Pois não. Doutor Rafael, queria se manifestar? Senhor presidente, eu ia dizer a mesma coisa que
se antecipou e disse o ilustre desembargador Vidigal, que em relação a esses dois magistrados, melhor conviria o sobrestamento e retorno quando ficassem implementados todos os requisitos necessários. Pois não. Doutora Lilian Gonçalves? Da mesma forma, senhora presidente, a escola, nós sabemos, ela fornece uma vasta carga horária que é bem possível de cumprimento e também não concorda, então, com o vitaliciamento condicional. Com as ponderações do desembargador Vidigal, pelo sobrestamento com relação a esses dois, até o cumprimento da carga horária. Desembargador Wilson? Eu também votaria nesse mesmo sentido, presidente. Então, eu vou colher os votos a partir Só uma informação, senhor presidente. Pois não. Aqui nós não estamos falando em aquisição. Nós estamos dizendo que nada obsta a aquisição na data em que se completar 2 anos. Se na data que completar 2 anos, a pessoa ou não, no caso aqui, que seria não completou o curso, ela praticou algum ato que não seja contra a vitaliciedade, é óbvio que vai ser instaurado o procedimento e não vai ser vitaliciado. Vossa Excelência, Qualquer um deles, Vossa inclusive. Excelência, então, estaria concordando em dizer Não, sobrestar? não. Não. O que eu estou dizendo é que, se até esse dia eles completarem, vão ser vitaliciados. Se não completarem, não serão, é automático. Bem, É o que sempre foi feito aqui, essa questão, porque até nós temos um problema sério com relação a datas. Que, por exemplo, esses 2 casos vão ser 29 de junho. Possivelmente, nós não teremos tempo hábil para fazer uma sessão para apreciar essa questão da vitaliciedade deles. Por isso que é sempre feito antes, condicionada a aquisição de todos os requisitos necessários. pois não. Desembargadora Hilma? Não, depois não, porque aí perde o prazo, acabou. Desembargadora Hilma? Vitalicia sem Vitalicia sem apreciar. Pois não? Eu considero que os dois que foram, inclusive, questionados pela divergência do desembargador Luiz Edgar, que eles sejam retirados deste processo. Permaneçam somente os demais. Vossa Excelência vota no sentido de sobrestar o andamento em relação aos dois? É isso? Desembargador Nelson Nazar? Desembargadora Sônia Maria Prince Franzini? Senhora presidente, eu estou acompanhando a vice-presidenta administrativa, porque não só com relação a esses dois, todos esses outros, se vierem a cometer alguma irregularidade, no momento, eles estão perfeitos, mas se chegar até o dia 29 cometer, estão sujeitos a serem punidos. E aquilo, como ela falou, dia 29 é o último dia. E não há um tempo de fazer aqui no pleno uma nova sessão depois disso, porque já sabe que 29 de junho tem férias, então eu concordo com ela, desde que não haja nada. Acompanho o voto da senhora relatora. Desembargador Sérgio Vinick? Desembargador Sérgio Vinick? Com a divergência do juiz Vidigal, senhora presidente. Com a divergência, pois não. Desembargador Marcelo? Com a senhora relatora. Desembargador Odete? Com a divergência. Desembargador Fernando Sampaio? Com a relatora. Desembargadora Marinês? Com a divergência. Desembargadora Mariângela? Com a Desembargador Luiz Edgar? Com a divergência, presidente. Desembargadora Yara Ramírez? Divergência. Desembargadora Messia Tomazino? Desembargadora Beatriz? Com a divergência. Desembargador Wilson? Com a divergência. Desembargador Luiz Antônio Vidigal? Desembargador Luiz Carlos Norberto? Com a divergência. Desembargador Eduardo? Desembargador José Carlos Fogaça? Com a relatora. Desembargador José Roberto Carolino? Com a divergência. Desembargador Rafael? Com a divergência. Desembargador Ricardo? Com a relatora. Com a relatora. Desembargadora Sônia Aparecida Gindo? Desembargadora Cândida? Desembargadora Elisete? Com a relatora. Desembargadora Jane, com a divergência. Se o processo vai realmente voltar à pauta até dia 29, então eu acompanho a divergência pelo sobrestamento. Desembargadora Jusirema? Divergência. Desembargador José Rúfulo? Divergência. Desembargador Ivani? Relatora. Desembargadora Petinati? Relatora. Desembargadora Ivete? Divergência.
Desembargador Sérgio Pinto Martins. Divergência. Desembargadora Marta Casadei. Relatora. Relatora? Relatora. Desembargador Davi. Eu voto com a relatora. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Com a divergência. Desembargadora Rita Maria Silvestre. Com a relatora. Desembargador Pedro Carlos Garcia. Senhora presidente, a informação do desembargador Carlos Roberto Zec, que dirige a escola judicial, é de que esses dois juízes estão participando de cursos neste momento e, com esses cursos, terão a complementação das horas necessárias para preencher o requisito. Então, não vejo motivo para solicitar o processo. Acompanho a senhora relatora. Com a relatora. Desembargadora Rosa Maria Vila. Relatora. Desembargador Jomar. Com a relatora. Desembargadora Magda. Com a relatora. Desembargador Carlos Uzec. Com a relatora, senhora presidente. Desembargador Salvador. Com a relatora. Desembargador Maria de Lourdes Antônio. Relatora. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Com a relatora. Desembargadora Doris. Com a relatora. Desembargadora Vilma. Com a relatora. Desembargadora Leila. Com a relatora. Desembargadora Maria Inês Ré Soriano. Com a relatora. Desembargadora Regina Maria Vasconcelos. Divergência. Desembargador Paulo Mota. Com a relatora. Desembargadora Lina Gonçalves. Com a divergência. Desembargador Manuel Ariano. Com a relatora. Desembargadora Cíntia. Desculpe, não está. Desembargador Roberto Barros. Com a relatora. Desembargador Jonas. Com a relatora. Desembargadora Bianca Bastos. Com a relatora. Desembargadora Sandra Cury. Com a relatora. Desembargadora Adalberto. Com a relatora. Desembargador Benedito Valentini. Com a divergência. Desembargadora Maria Isabel Cueva. Com a relatora. Desembargador Sidney. Com a divergência. Desembargador Ricardo Ludovic. Relatora. Desembargadora Rosana. Relatora. Desembargadora Regina Aparecida Duarte. Com a relatora. Desembargadora Simone. Com a relatora. Desembargadora Kiomi Mili. Relatora. Pois não, vamos à contagem. Quarenta votos foram no sentido de acompanhar o voto de Sua Excelência Relatora, de forma que, por maioria, foi aprovada o vitaliciamento de Suas Excelências. Com relação aos magistrados Fernanda e José Carlos Soares Castelo Branco, também serão, desde que comprovem em tempo hábil, o implemento do prazo constitucional de 2 anos de exercício, que se completará em 20 de junho de 2013, o cumprimento das cargas horárias de formação inicial e de formação continuada exigidas na resolução. Essa é a conclusão. Próximo. Processo número 3 da pauta é o processo 674 de 2013. Obtenção de vitaliciedade. A interessada é a doutora Maria Fernanda Zipinotti Duarte. Com a palavra, a doutora Silvia. Também já distribuí o voto aos senhores desembargadores e minha conclusão é que não há óbice ao reconhecimento da aquisição da vitaliciedade pela doutora Maria Fernanda Zipinotti Duarte. Pois não. Nesse caso, haverá alguma divergência? Decisão unânime, concedida, portanto, vitaliciedade à Sua Excelência, a doutora Maria Fernanda Zipinotti Duarte, juíza do trabalho substituta desse egrégio tribunal, a quem, da mesma forma que os demais, cumprimentamos. Próximo processo. Processo 10º da pauta, o processo 7449-13 de 2012, o assunto requer aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente, excelentíssimo desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira. Com a palavra, a doutora Silvia. Eu já distribuí o voto. Embora entenda que não existe impedimento ao prosseguimento do pedido de aposentadoria do doutor Luiz Edgar, eu acho que a gente deveria votar contra. Certo. Infelizmente, temos que dar prosseguimento e votar pelo encaminhamento do feito à instância superior. É esse o voto, senhora. Há alguma divergência?
de forma que o plenário aprova por unanimidade o pedido de Sua Excelência, é lógico que com os protestos de todos, inclusive dessa presidência. E hoje, é claro, não é o dia apropriado para nós fazermos homenagens, mas os momentos como esse remetem inexoravelmente à reflexão de todos, sobre todos os nossos papéis no nosso mundo, na nossa instituição e na nossa casa. E tudo isso é claro sobre o influxo da trajetória de um homem, Vossa Excelência, que sem dúvida contribuiu demais com a nossa corte. Essa senda, desembargador Luiz Edgar, gostaria de deixar registrado que tem sido uma grande honra e um grande privilégio atuar nesse tribunal ao lado de Vossa Excelência. E apresento, portanto, antecipadamente, é claro, os meus mais afetuosos votos de felicidade plena nessa nova etapa de sua vida, que agora se abre certamente num luminoso caminho que Vossa Excelência irá trilhar. Boa sorte, sucesso. Presidente, muito obrigado. Para mim é um momento é um misto de tristeza, um misto de alegria, porque eu praticamente me criei, né, na Justiça do Trabalho como servidor, assessor, juiz, enfim. Mas eu ainda tenho período de férias para gozar e muitos projetos de súmulas para elaborar. Certamente. Portanto, continuarei trabalhando durante as férias em prol da nossa comissão, em prol do tribunal, evidentemente, deixando depois a encargo de Vossa Excelência o trabalho de tentar a maioria absoluta, mas continuarei trabalhando para a nossa casa até o final das minhas férias, até a minha aposentadoria definitiva. Muito obrigado. Muito bem, aprovado a aposentadoria de Sua Excelência, passamos ao próximo processo, que se trata de um processo administrativo disciplinar que corre em segredo de justiça, de forma que cessa nesse momento a transmissão ao vivo e pedimos àqueles que não participam do congresso, do processo, que se retirem